Acredito que a maioria de nós já passou por esse problema pelo menos alguma vez. Quem nunca teve arquivos importantes apagados por engano pelo menos uma vez na sua vida? Aqui quem fala é Adriano Souza e se você já teve esse problema, se já passou por isso, fica comigo até o final deste vídeo que eu tenho uma ótima notícia. Beleza pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Adriano Souza e eu trouxe mais um vídeo. Neste momento vamos falar um pouquinho sobre recuperação de dados. Como recuperar dados apagados do HD, SSD ou até mesmo de um pendrive. Se você chegou até aqui, eu acredito que você teve algum tipo de problema com alguma informação aí no teu equipamento e você provavelmente estava procurando uma forma de recuperar essas informações, ok? Para quem não sabe, no seu computador ou notebook tem um dispositivo de armazenamento de informações que chamamos de HD, que é o Hard Disk. Dentro deste HD, e também hoje conhecido como SSD em muitos casos, ficam gravados todos os arquivos e dados que você usa diariamente. Alguns que você usa diretamente, como planilhas, documentos, PDFs, fotos, banco de dados de uma aplicação e tantos outros, e também arquivos que você não usa diretamente, mas que são importantes para o funcionamento do teu computador ou notebook, como arquivos do sistema operacional, por exemplo. Temos aqui a imagem de um HD tradicional, que é o famoso hard disk, o disco duro, disco rígido. Esse formato aqui ele é mecânico e ele basicamente acompanha os nossos computadores desde muito tempo, há décadas atrás. O seu princípio básico, embora toda a sua tecnologia e algumas funções foram melhorando ao longo do tempo, o seu conceito básico permanece o mesmo. Ele trabalha através de sistema mecânico, onde nós temos um disco que gira em alta velocidade e temos uma cabeça de leitura que faz a leitura dos dados que são armazenados aqui nas trilhas deste disco. Isso aqui se assemelha muito a um toca-discos daquele antigo. Eu não sei se muitos aqui conhecem aquele sistema de toca-disco, discos de vinil, onde as músicas eram gravadas naquele disco e a agulha fazia a leitura daquela música. Basicamente, esse HD trabalha da mesma maneira. Nós temos aqui um disco que gira em alta velocidade, nós temos aí HDs mecânicos que giram a 5.200, 7.200 e 10.000 RPMs. E temos aqui a cabeça de leitura que faz a busca aqui dos dados contidos aqui nesse disco e traz para nós as informações. Ok, nós temos esse conceito aqui de HD mecânico tanto para desktop como notebook, sendo que o de computador, desktop, ele tem 3.5, e o de notebook ele é menor, o seu corpo ele é menor, ele é apenas 2.5. Temos aqui o SSD, um produto um pouco mais atualizado do que o HD convencional. Ele tem o tamanho reduzido, ele equivale ao tamanho do HD padrão de um notebook, que é 2.5. Ele não tem peças mecânicas no seu interior, ele trabalha apenas eletronicamente. Enquanto lá no HD tradicional nós temos aqui o disco, magnético e metálico, onde as informações ficam gravadas, no SSD nós não temos esses mecanismos. Nós temos apenas chips eletrônicos que são utilizados para o armazenamento dessas informações. Então, dessa forma, nós temos aqui uma evolução. Em vez do disco mecânico, temos aqui um sistema eletrônico, onde nós temos uma velocidade muito maior. Temos aqui o M2, que é um SSD no formato M2, nós tínhamos aqui o SSD no padrão SATA, que é conectado da mesma forma do HD mecânico convencional. O M2 ele é conectado a uma porta específica para uma transferência de dados bem maior do que o SSD padrão. Okay? Existem aí SSDs do tipo M2 com taxa de transferência até 3.500 megas por segundo, até mais que isso. Ok. Mesmo com todos esses tipos de dispositivos de armazenamento, o HD, SSD, o M2, o conceito básico é o mesmo. Temos um sistema de armazenamento dividido em blocos que variam de tamanho de acordo com o sistema de arquivos e do sistema operacional. Mas basicamente temos a seguinte estrutura. Imagine que isso aqui, esse quadrado total, é o espaço que eu tenho disponível no meu HD. E cada um desses blocos aqui tem um tamanho em byte
especificado de acordo com o tipo de formatação executada, o sistema de arquivo. E nesses carinhas aqui é que ficam armazenados os nossos arquivos. Imagine agora que em cada um desses blocos pode ter um arquivo armazenado nele, mais de um ou ainda um mesmo arquivo ocupando vários blocos. Perceba que nós temos aqui alguns arquivos ou alguns exemplos como se fossem arquivos. Imagine que esse quadrado total aqui dividido em quadradinhos é o meu HD. E cada um desses blocos aqui é um espaço de alocação para esses arquivos. Veja que eu tenho aqui algumas pastas, tem alguns arquivos PNG, algumas imagens também. Tenho aqui arquivos do tipo PDF, tenho jogos, tenho documentos de texto, enfim. Isso aqui basicamente simboliza a estrutura de arquivos que eu posso armazenar em um HD, SSD, M2, etc. Perceba que cada um desses arquivos aqui ocupa um espaço nesse bloco. Nós temos aqui um arquivo que ocupa mais de um bloco, ele está ocupando aqui basicamente 4 dos blocos que nós temos aqui. Tenho aqui esse quadrado laranja que simboliza para mim um arquivo um pouco maior. Ele ocupa aqui basicamente 10 blocos, tá? Eu não estou falando aqui do tamanho de cada um desses blocos, estou usando aqui uma simbologia para que a gente possa entender como é armazenado essas informações. Eu não vou me prender aqui a detalhes muito técnicos, como o tamanho de cada bloco, o sistema de arquivo, etc. Eu estou tentando passar aqui uma informação o mais simples possível para que um leigo consiga entender esses princípios, ok? Nós temos aqui então um arquivo que é grande e ele ocupou aqui 10 desses blocos. Esse arquivo, perceba que eu defini aqui como desconhecido, parte 1, e eu tenho aqui parte 2. Por quê? Perceba que esse arquivo ele precisaria de mais 4 blocos aqui para que ele pudesse ser composto. Eu não tenho aqui mais espaço para ele, então ele precisou gravar o restante dessas informações em um outro lugar aqui do meu HD. Isso aqui é o que a gente conhece como fragmentação. A fragmentação de dados ela basicamente faz isso. Nós temos aqui um tamanho definido de bloco. Nós temos um arquivo que pode passar do tamanho de um bloco, ele pode ocupar vários blocos. E se eu não tiver o número suficiente de blocos em sequência para que esse arquivo possa ser armazenado, ele vai procurar o próximo espaço disponível com aquele tamanho para que ele possa armazenar o restante daquele arquivo. Então, por isso basicamente acontece essa fragmentação. Detalhe que o Mac e o Linux, eles trabalham com um sistema diferenciado que cuida dessa questão da fragmentação de uma forma diferente. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora sobre as particularidades de cada sistema operacional, mas basicamente eles têm um sistema diferente de tratar essa fragmentação dos arquivos. Note que nós temos aqui espaço em branco entre esses arquivos. Isso significa que ou algum arquivo não foi gravado aqui nesse espaço devido ao tamanho incompatível do espaço, ou porque algum arquivo aqui foi eliminado e ficou esse buraco aqui, que vai ser no futuro alocado por outro arquivo que couber aqui dentro desse espaço. Ok? Basicamente, nós já entendemos aqui como os dados são gravados, mas o que queremos é recuperar informações apagadas, ok? E não entender todo esse conceito sobre armazenamento, certo? Os passos explicados até agora são bem importantes para que possamos entender tudo o que acontece dentro do sistema de arquivos. Imagine agora que em algum momento eu apaguei um ou mais arquivos. Eu tenho aqui aquela estrutura e agora eu basicamente apaguei aqui alguns arquivos desse meu HD. Veja que eu tenho aqui todo esse espaço limpo agora porque eu apaguei alguns arquivos. Porém, quando eu apago um ou mais arquivos, na verdade, eles não são apagados. Mesmo que eu tenha esvaziado a lixeira, ok? Já viu aquela questãozinha que você apaga um arquivo e eu vou lá na lixeira pegar aquele arquivo de volta? A lixeira, basicamente, ela é um local temporário onde você pode apagar um arquivo e de forma mais simples recuperar aquele arquivo. Mas se você apagou aquele arquivo da lixeira, basicamente você já não tem mais aquele arquivo no teu sistema de arquivos, correto? Errado. O que muita gente não sabe, na verdade, é que esses espaços aqui, eles não estão verdadeiramente vazios. Esses arquivos ainda existem aqui dentro.
Esses arquivos eles permanecem ali no mesmo lugar até que ele seja recuperado de alguma forma, ou porque um novo arquivo ocupe o lugar que ele estava. Imagine que eu tenho aqui esses arquivos que foram apagados e eu posso gravar novos arquivos aqui no meu HD e esses arquivos vão ocupar de alguma forma, em algum momento, o local que estavam alguns desses arquivos aqui. Se o arquivo que eu for gravar ele precisar do espaço que estava esses arquivos, ele vai gravar nesse local. Veja que agora, imagine que nessa linha aqui do meu HD, eu vou gravar algum novo arquivo, criar alguns novos arquivos que vão sobrescrever esse campo aqui. Olha só. Veja que neste exemplo, alguns arquivos já foram substituídos por arquivos novos, ou seja, os arquivos que estavam aqui abaixo desses, agora foram sobrescritos, foram substituídos por esses novos arquivos aqui. Estes arquivos que ainda não foram sobrescritos têm enorme chance de serem recuperados. Os que já foram têm chance muito pequena. Tá? Veja que os arquivos que estão aqui nessa localização, eu consigo recuperar de forma mais simples. Esses que estavam aqui, onde foram substituídos por esses novos arquivos, fica um pouco mais complicado e talvez eu não consiga recuperar nunca mais. Outro problema na recuperação de dados é que nem sempre um arquivo ocupa um mesmo bloco. Basicamente, na maior parte do tempo, os arquivos serão sempre maiores que um único bloco. É muito difícil um arquivo ocupar apenas um daqueles blocos, ok? Note o arquivo em destaque aqui, ó, que eu estou mostrando, e veja que ele ocupa vários blocos, o que acontece na maior parte dos casos. Esse arquivo aqui ele ocupa, ó, como eu já tinha mostrado lá atrás, esse outro arquivo aqui indefinido, ele ocupa vários blocos. Esse PNG aqui também ocupa 2, 4, 6 blocos que eu tenho aqui no meu HD. Lembrando mais uma vez que eu não estou aqui me citando qual é o tamanho exato desses blocos, tá? Mas entenda que é dessa forma que é separado os arquivos. Esse arquivo aqui ele ocupa vários blocos, não apenas um. Caso esse arquivo aqui ele seja apagado, veja que ele ficou ofuscado aqui abaixo, e logo depois alguns blocos que ele ocupava forem sobrescritos, ele fatalmente não poderá ser recuperado, porque ele está corrompido. Veja que essa parte aqui, esses 3 blocos que correspondem a esse arquivo aqui, ao todo desse arquivo, já não estarão mais disponíveis, apenas o restante. Ou seja, se eu utilizar aqui um método de recuperação de dados, provavelmente ele vai me reportar aqui esse arquivo como corrompido, porque eu tenho apenas parte desse arquivo. Entendemos muitas coisas aqui, mas não falamos do ponto-chave, que é como fazer a recuperação dos dados na prática. Ok? Veremos então como fazer esta recuperação utilizando algumas ferramentas para isso.